Lucas 3, 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Primeiro ponto para nós pensarmos: Jesus foi batizado. Eu não sei se todos vocês são batizados nas águas ou não. Se tiver alguém que não é batizado nas águas, o batistério está aqui e estará cheio até o sábado. Basta me procurar no final do culto e dizer: pastor, eu quero passar pelas águas do batismo. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser sexta. Se não for sexta, vai ser sábado. Mas eu não posso perder essa oportunidade de ser batizado nas águas, porque Jesus foi batizado nas águas e eu quero ser batizado nas águas também. Mas nesse momento, o foco da nossa reflexão está onde? Está no texto que diz assim, que Jesus orou, estava orando, e quando Jesus está orando, o céu se abre. Primeiro ponto para a gente pensar junto aqui: o céu se abre quando a gente ora. Se o céu está fechado, e quem é de nós que nunca viveu um tempo de céu fechado? Aquele tempo difícil que parece que tudo que você faz dá errado. Aquele tempo difícil que parece que quanto mais você tenta que as coisas dê certo, elas dão na trave. Aquele tempo complicado que se cair o pão virado, o pão no chão, cai o pão virado com a manteiga para baixo. É luta. De tudo quanto é jeito, é luta, e parece que o céu está fechado. Aqui a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, quando Jesus orou, o céu se abriu. Se Jesus orou e o céu se abriu, eu e você, nós podemos orar também, e o céu vai se abrir. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como está o céu sobre a sua vida. Talvez o céu sobre a sua vida está uma beleza. Está aberto, rasgado. O céu está liberando resposta uma atrás da outra. Ótimo. Continue orando então, para que esse céu permaneça aberto. Pastor, pelo contrário, estou precisando de respostas. E tudo que eu estava precisando ouvir é isso daí. Uma direção para que o céu se abrisse sobre a minha vida. Então a direção é: olha para Jesus. Jesus orou e o céu se abriu. Segundo ponto que eu quero orar com você é Marcos 1,35. Marcos 1,35. Jesus tendo o tempo dele a sós com o Pai. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali ficou orando. A importância de nós termos um tempo com Deus, a importância de nós termos o nosso momento a sós com Deus. Nós vivemos num tempo, num período, numa época que é muito difícil a gente se desligar de tudo e de todos, que nós vivemos numa época tecnológica, e na época tecnológica o nosso computador de mão está sempre pronto para nos ajudar. Aí nós vamos para o Instagram, nós vamos para o Facebook, nós vamos para o YouTube, nós vamos para o TikTok, nós vamos para o WhatsApp, nós vamos para tudo quanto é rede social que tem disponível, para preencher alguma coisa dentro de nós muitas vezes. E a verdade é que isso daí muitas vezes acaba até mesmo fazendo mal, porque nós vamos olhar na rede social, todo mundo é rico, todo mundo é feliz e todo mundo é bonito. Na rede social não tem gente feia, não tem gente pobre e não tem gente feia, pobre e bonito, rico. O que eu falei outro? Eu falei o terceiro, feliz. Na rede social não tem gente triste,
feia nem pobre. Aí a gente olha, fala, puxa vida, todo mundo rico, todo mundo feliz, todo mundo bonito, e eu estou aqui com a vida lascada igual uma pipa na mão de uma criança, né? Quer dizer, aí a gente, em vez de melhorar, a gente ainda piora. A gente fica triste, a gente fica chateado. Quem já fez sessão, quem já participou de uma conversa com um psicólogo, com uma psicóloga, vai saber exatamente como que funciona. Ele vai dizer assim, ó, fale, converse, põe para fora, desabafe. É exatamente isso. E isso acaba, no decorrer de um processo, contribuindo na vida da pessoa, porque à medida que ela vai colocando para fora situações que ela guarda no dia a dia, aquilo vai produzindo um benefício na vida da pessoa. Jesus está dando exemplo para nós aqui, ó. Ele foi, se desligou de tudo. Ele desligou o Wi-Fi dele, ele desligou a internet dele, ele deixou de lado o Facebook dele, ele deixou de lado o Instagram dele, ele deixou de lado o YouTube dele, ele deixou de lado o WhatsApp dele, deixou tudo de lado. E ele ficou sozinho num deserto, num lugar deserto, né? Aqui fala um lugar deserto, orando sozinho. Segundo ponto para a gente olhar e aprender com Jesus, a importância de nós termos o nosso tempo a sós com Deus. E deserto a gente sabe, deserto é escola, deserto é tempo de dificuldade, deserto é tempo de situação adversa. Jesus, ele estava sozinho, orando, falando com o Pai. Aí o terceiro ponto vai nos mostrar isso que eu acabei de enfatizar, né? O lugar deserto. Lucas 5,16. Você está anotando, né? Quando a gente ora, o céu se abre. Quando a gente ora, a nossa solidão é preenchida pela presença de Deus. Quando a gente ora, vamos ver lá, Lucas 5,16, como que diz aqui a tradução? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários. Tem tradução que vai dizer lugar deserto, e orava. Ele se retirava para lugares desertos e orava. Ele mantinha o relacionamento dele com Deus o mais estreito possível, o mais perto, o mais próximo possível do Pai, através da oração. Outro texto, Lucas 6,12. Lucas 6,12 diz assim: Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, passou a noite inteira orando a Deus. Aqui nós temos algumas coisas importantes para nós explorarmos, porque Jesus ele passa a noite inteira, em primeiro lugar. Às vezes nós oramos 5 minutos e nós já estamos cansados. Às vezes nós oramos 2 minutos e nós já não temos mais nada para falar com Deus. Isso mostra que está faltando desenvolver o relacionamento com Deus. Só mostra isso, não mostra outra coisa, senão que o relacionamento precisa ser aprimorado. Jesus ele passa a noite toda orando. Mas se você fizer a leitura bíblica, você vai ver que esse comportamento de Jesus de passar a noite orando, ele se dá antes dele fazer a escolha dos 12. Ou seja, quando nós estamos para tomar decisões, quando nós estamos para resolvermos, fazermos algo, é importante nós termos um tempo de oração. É importante. Tem pessoa que vai tomando decisão sem nenhuma direção dada por Deus. Eu estou cansado de ver pessoas dizendo assim: oi pastor, a minha bênção chegou. Oi pastor, Deus respondeu minha oração. Uma semana depois, e aí? Ah, não pastor, era laço. Mas era Deus responder, não era laço? Ou era sinônimo de falta de sensibilidade à voz de Deus? Quando a gente não precisa ter pressa. A gente não precisa ter pressa. Às vezes tem pessoa que tem pressa
na presença de Deus e tem pressa para tomar as atitudes, tomar as decisões. A melhor forma, e Jesus ele está nos dando, ele está nos mostrando o caminho aqui. Ele passa uma noite na presença do Pai orando, buscando a face. Ele passa uma noite conversando no relacionamento com o Pai e depois ele vem tomar decisões. E veja que Jesus escolhe 12 discípulos. E esses 12 discípulos que ele escolhe vão estar junto com ele no dia a dia, fazendo a obra ali para o qual o Pai havia o enviado. Então é importante a gente ter um tempo de busca, de oração. Outro versículo importante para a gente pensar, Mateus 11, esse é um pouco mais longo. Mateus 11, do 25 até o 27. Está todo mundo com tossinha, né? Todo mundo não, a maioria, né? Tossinha, precisa chover um pouco, né? Que Deus tenha misericórdia e mande chuva para limpar esse tempo, porque só Jesus na causa. Vamos ler. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aí, logo depois, Jesus vai estar falando assim, ó: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus, ele tem o tempo dele de oração, mas tão logo ele tem o tempo de oração, ele tem condição de estender a mão para quem está aflito, abatido. E é importante que nós olhemos para o texto e nós entendemos. Eu comecei a conversa dizendo assim: nós estamos numa semana de Pentecostes, nós estamos numa semana valorizando a oração, nós estamos numa semana valorizando o relacionamento com Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus era alguém que orava em momentos específicos. E como é bom nós termos uma palavra, como é bom nós termos algo para entregar a alguém quando alguém precisa de uma ajuda. Agora, se eu sou uma pessoa que não ora, dificilmente eu vou ter para mim mesmo, quanto menos para alguém. Quando eu oro, eu não apenas estou sendo fortalecido, mas eu também estou tendo condições dadas por Deus de ajudar outras pessoas. Olha a importância da oração olhando para Jesus. Nós somente estamos olhando para Jesus. Outro texto bíblico, João 6:11. João 6:11. João 6:11. Então Jesus tomou o pão, deu graças, repartiu-os entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Nós sabemos a história. Tinha muita gente, tinha pouco peixe, tinha pouco pão. Mas a Bíblia diz que Jesus ora antes. E a Bíblia diz que tudo o que ele tinha multiplicou. Às vezes nós precisamos que aconteça uma multiplicação na nossa vida, mas nós não temos o entendimento do poder que tem uma oração de agradecimento. Tem gente que é mal agradecida, tem gente que é insatisfeita, tem gente que nada está bom, tem gente que nada está bom. Se está branco, tem que estar amarelo. Se está amarelo, tem que estar vermelho. Se está frio, está frio. Se está calor, está calor. Tem gente que reclama de tudo, de tudo. Ali eles estavam num grupo de pessoas grande, o povo com fome, pouco pão, pouco peixe, mas a Bíblia diz que Jesus, ele pega os pães e ele dá graça.
ele apresenta diante de Deus em oração. Pastor, estou precisando que aconteça uma multiplicação na minha casa. Pastor, estou precisando que aconteça uma multiplicação na minha empresa. Pastor, estou precisando que aconteça uma multiplicação em determinada área da minha vida. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Agradeça, você tem o suficiente para que a multiplicação aconteça. Agradeça a Deus, diga obrigado, o Senhor está aqui, olha, obrigado, porque o Senhor está agindo, o Senhor está operando. A Bíblia diz que houve a multiplicação, mas é interessante que nós vemos, antes da multiplicação, Jesus orar, mas depois da multiplicação, nós vemos Jesus orar também. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Você vê como que é a vida de uma pessoa agradecida a Deus. Tendo despedido a multidão já tinha enchido a barriga. Estava todo mundo com a barriga cheia de pão e de peixe, sobrou, e eles recolheram cestos de pão e cesto de peixe. Ele subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Você vê quantas vezes nós estamos olhando aqui, quantas vezes ficou registrado a postura, o comportamento de Jesus em oração. Antes da multiplicação ele orou, mas depois da multiplicação ele orou também. Quer dizer, é importante nós orarmos para que aconteça um milagre? Sim, claro. Mas é importante nós orarmos depois que o milagre também acontece. Você vê que é uma vida de oração. Eu costumo falar no discipulado que é o relacionamento. Outro texto. Lucas 11, do 1 ao 4. Lucas 11, do 1 ao 4. Certo dia estava Jesus orando, olha lá, orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Jesus orando. Mas depois que Jesus ele ora, ele vai ensinar, porque ele praticava. A oração era algo que Jesus praticava. Não faz muito tempo eu estive conversando com os irmãos e falando sobre a importância e a necessidade de nós ensinarmos outras pessoas. Muitas vezes a pessoa não tem condição de ensinar porque ela nem praticar, ela pratica. Aqui Jesus ele está praticando a oração e agora ele está ensinando a oração. Pastor, eu quero ser alguém que ensina, eu quero ser alguém que ajuda, eu quero ser alguém que contribui, seja em relação à obra de Deus como um todo, seja em casa, seja no trabalho, aonde quer que nós estejamos. É tão difícil às vezes você tentar ensinar alguma coisa para a pessoa e a pessoa não aprender, a pessoa não receber. Agora, a oração, ela nos capacita para que possamos ensinar da melhor forma possível. Pastor, estou tentando ensinar meu filho, não vai, parece que não entra na cabeça dele. Pastor, estou tentando ensinar minha filha, parece que não vai, não entra na cabeça dela. Pastor, estou tentando ensinar meu irmão, minha irmã, o meu pai ou minha mãe. Estou tentando ensinar, mas parece que está difícil de entrar na cabeça. Ore antes. Tenha seu tempo a Deus e peça para Deus: Deus, me ajude a ensinar, me ajude a ser uma pessoa pronta para ensinar, pronta para mostrar caminhos,
pronta para facilitar a vida das outras pessoas. Está aí o exemplo deixado por Jesus. O exemplo deixado por Jesus. Outro texto, ó, Mateus 19, 13. Mateus 19, 13. Eu estou indo para o final para nós logo depois orarmos. Mateus 19, 13 diz: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos, orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Olha lá, as crianças foram levadas até Jesus, para Jesus orar por elas. E muitas vezes o que nós vemos as pessoas fazer hoje em dia é pegar o celular, dar na mão da criança e falar: tá, suma da minha frente. É o que mais se faz hoje em dia. Tá. Antes dava R$1, dava R$2, falava: vai no bar comprar um chiclete, né? Aí a criança saía de perto, parava de perturbar. Hoje não precisa dar mais nem R$1, nem R$2. Hoje dá o celular na mão. Tá, some da minha frente. E assim tem muito pai, muita mãe educando o filho dessa maneira, dando o celular na mão e não fazendo nenhuma oração pela criança, não ministrando nem um pouco na vida da criança. O texto mostra: trouxeram as crianças até Jesus, Jesus colocou a mão nas crianças, Jesus abençoou as crianças, e os discípulos ainda estavam nervosinhos, que estava trazendo a criançada para ele orar. Você vê como que é a importância da oração, mas a resistência que existe quando uma criança ela vai ser abençoada por Deus. Parece que não, você vai olhar, você nem vai perceber, mas isso aí está mostrando com clareza, ó, a resistência, a dificuldade espiritual que estava acontecendo naquele momento. Enquanto Jesus estava orando, enquanto Jesus ia abençoar as crianças, havia um grupo de pessoas que era gente próxima de Jesus, criando resistência em relação àquele assunto. É importante nós olharmos e entendermos: opa, pera lá, Jesus abençoou as crianças, eu tenho orado, o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito? Com o Luiz Felipe, todo dia eu oro, todo dia eu ponho a mão na cabeça dele, todo dia. E ele está com uma tossinha que também está difícil de sair. Aí ontem eu orei por ele, orei, abençoei ele, repreendi, tenho feito assim. E depois, ainda ontem, eu falei para ele assim: filho, só que você também sabe orar. Então eu já orei por você. Agora você que vai fazer a sua oração. Peça para Jesus tocar na sua vida. Aí ele fez a oração dele: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar, toca na minha vida, me abençoa. Abençoa também o pessoal no Rio Grande do Sul, que nós estamos orando todo dia por eles, e ele colocou o pessoal do Rio Grande do Sul. Aí ele já aproveitou e emendou: abençoa também o pessoal do Rio de Janeiro. Bom, do Rio de Janeiro, eu não sei se é alguma profecia, se é algum aviso, ou se é uma precaução, não sei. Só sei que é estimulado, é incentivado. Eu não sei se você faz, se você não faz. Se você não faz, olhe o exemplo de Jesus e comece a fazer. Pega a criança, abençoa a criança, ora com ela, incentiva a criança a orar, tá? Último texto bíblico para depois nós orarmos juntos. João 11, 41 e 42. João 11, 41 e 42. João 11, 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E logo depois nós sabemos que o milagre da ressurreição aconteceu. Quer dizer, antes da ressurreição, antes do milagre, tinha oração. E aí
E aí eu paro. Pronto, chega, não vou falar mais, não vou ler texto bíblico mais com você. Mas é aí que nós temos que olhar, observar, pensar, a título, a título de melhorar a nossa vida espiritual, de melhorar a nossa qualidade de cristão, de ver coisas acontecendo na nossa vida, mas de ver coisas acontecendo através da nossa vida. Muitas vezes nós queremos que aconteça coisas em nossa vida, mas nós estamos como aquela pessoa, né? Aquela pessoa conhecida como crente bully, que é de pouca fé. Vocês oram por mim, ora por mim, que eu estou com pouca fé. E a pessoa só fica nessa de pedir oração, pedir oração. Eu não digo que é errado pedir oração. Eu peço oração, eu recebo oração, eu aceito oração. Não tem dificuldade, irmão. Não estou negando a oração de ninguém. Mas eu tenho que ter a minha vida com Deus. A gente tem que ter a nossa vida com Deus. A gente tem que ter o nosso relacionamento com Deus. Porque no nosso relacionamento, as respostas serão liberadas. Os bloqueios, eles serão colocados por terra. Os sinais, os prodígios, as maravilhas, eles começam a nos acompanhar, porque nós estamos fazendo exatamente como Jesus fez, que é manter um relacionamento com o Pai. Então pense nisso no decorrer dessa semana, pense nisso. Procura desenvolver, procura aperfeiçoar, procura melhorar. Não estou dizendo que você tem que orar 2 horas, 3 horas. Jesus passou a noite orando, então você vai ter que passar a noite orando também. Se for possível, ótimo, passe a noite orando. Mas se não for possível passar a noite orando, tenha pelo menos 5 minutos todo dia conversando com Deus, abrindo o coração para Deus e dizendo: olha, Deus, eu tenho coisa para resolver hoje. Deus, tenho isso, tem aquilo outro que eu preciso resolver hoje. Deus, além do mais, tem minha família. Toca na minha família, cuida da minha família. Além do mais, Deus, tem os meus irmãos em Cristo, tem o meu pastor. Abençoa o meu pastor e abençoa os meus irmãos em Cristo. Que é importante a gente estar junto, que quando a gente está junto, a nossa fé é fortalecida. É desenvolver uma vida de oração e agradecimento por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Vamos ficar em pé para nós fazermos a oração. Agora eu quero orar com você. Eu sei que Deus, Ele está agindo através dessa palavra, através desse texto. Eu sei que Deus está alcançando você que está aqui, você que está através da transmissão. Eu sei que Deus, que Deus, Ele vai agir, Ele vai operar. Esse tempo é um tempo de aprendizado para todos nós. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes, tudo que nós pensamos é fazer algo da nossa própria vontade, e nós não buscamos a direção de Deus para a nossa vida. Jesus não fez nada da vontade dele. Aliás, num dos momentos que eu não fiz a leitura desse texto, mas tem esse texto também, num dos momentos que ele estava sofrendo um ataque de vontade pessoal, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Quer dizer, quando nós buscamos a face de Deus, nós vamos colocar nossa vida à disposição dele para fazermos exatamente aquilo que ele quer que seja feito, direcionando para a vitória. Deus tem vitória para você. Eu não sei o que você vem buscar, eu sei que você vem buscar, isso eu sei, mas o que exatamente você está precisando, eu não sei. Eu tenho visto Deus fazer coisas aqui nesse lugar. Eu tenho visto Deus responder orações. Eu tenho visto milagres acontecendo aqui nesse lugar. Eu tenho visto. Eu tenho ouvido pessoas dizendo: pastor, Deus fez isso, pastor, Deus fez aquilo.
E ainda ontem eu dizia para o pastor Nelson, eu dizia assim: pastor, aqui tudo que acontece nesse lugar é por causa de oração. Essa igreja, ela anda porque é uma igreja que ora. É uma igreja. Se nós não orássemos, nós estávamos enrolados, mas nós oramos e Deus, ele vai respondendo. Ele vai respondendo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão ligados, amparados, vinculados com o seu propósito. Leve seu pensamento a Deus agora. Leve seu pensamento a Deus. O que você quer que aconteça? O que você quer que aconteça? É importante você dizer para Deus. Você não precisa falar para o pastor. Não há necessidade. Se você quiser falar para o pastor, você pode. Mas não há necessidade. Você pode falar para Deus agora. Agora é a hora de você dizer a Deus, dizer, fale para Ele: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu estou passando apertado nisso, Deus, eu estou passando apertado naquilo. Fale com Deus, fale com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que há um grupo, meu Deus, de homens e de mulheres aqui dentro desse templo, mas também através da transmissão. Eu sei, Deus, que o Senhor está agindo. E eu sei, Deus, que esse é o tempo da oração. Esse é o tempo que nós devemos buscar a Tua face. E eu sei também que a oração, ela é muitas vezes algo que não é motivador ou inspirador, enquanto a pessoa não entende que na oração ela está falando diretamente, pessoalmente com o Senhor. Por isso eu oro para que o coração do meu irmão, o coração da minha irmã, seja movido em direção ao altar. Seja movido, meu Deus, para que essa pessoa possa entender. Através da oração, a Bíblia diz: tudo é possível. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Talvez eles estejam precisando de coisas tão difíceis, mas não há nada difícil demais que uma oração não possa mudar, não possa transformar. Por isso eu oro em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, eu declaro a vitória agora sobre esse povo. Por isso, meu Deus, é no nome de Jesus que eu faço uso desse tempo em oração, agradecendo a Ti por esse tempo de reflexão, mas agradecendo a Ti, Deus, porque as respostas, elas chegarão. As respostas, elas serão manifestas. Obrigado, Deus, obrigado. Toca nesse irmão, toca nessa irmã, toca nesse homem, toca nessa mulher. Manifesta a cura, manifesta a libertação, manifesta a salvação, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Que o milagre aconteça. Aquilo que esse irmão, aquilo que essa irmã está buscando nesse momento, aconteça, Deus. O céu seja aberto, igual Jesus orou e o céu abriu. Que o Espírito do Senhor esteja direcionando esse irmão, essa irmã, para andar em vitória. Que os anjos do Senhor estejam trabalhando em favor desse irmão, em favor dessa irmã. Em nome de Jesus, as amarras, as confusões, os dardos, as setas, as obras das trevas não prevaleçam sobre a vida, sobre a casa, sobre a família do meu irmão, da minha irmã. Prevaleça a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma com alegria.